Mais de 80% dos pacientes não sabem tomar banho. Se você tá com a pele desidratada, ela vai parecer muito mais envelhecida. Então a pele tende a ficar mais áspera, com aumento de rugosidade, descamando. 2 vezes por semana, peixe de água profunda e salgada, atum, sardinha, você já tá contribuindo para essa barreira cutânea. Envelhece a pele? Água quente? Passa bucha no corpo inteiro, passa bucha no rosto. Eu falo que manteiga de cacau é como se fosse um lustramóveis. Ele dá brilho, mas ele não hidrata. No inverno, Gosto. principalmente, aquele óleo de banho e pro rosto o cleansing oil. E a fruta causa envelhecimento da pele. Isso, pelo amor de Deus, né? É até um terrorismo Eu nutricional. lavo o cabelo uma vez a cada 10 dias no frio. Aí eu falei, o quê? O inverno realmente é a estação do ano que é péssima para quem tem rosácea. Meus pés ficam tão ressecados. Alguma dica? Outro dia, uma conversa entre amigas, a gente começou a falar sobre como que a pele muda no frio, né? Não demorou muito para todo mundo começar a relatar as mesmas queixas. Ressecamento, coceira, descamação, sensibilidade, dermatites, lábios rachados. E você, também sente que o frio muda completamente a sua pele? A verdade é que nessa época do ano, pequenos hábitos podem fazer toda a diferença para proteger ou prejudicar a saúde da pele. Por isso, no De Bem de hoje, vamos entender por que o inverno exige cuidados especiais, o que realmente funciona e o que é mito quando o assunto é manter a pele saudável. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer os convidados desta edição. Dr. Luiz Fernando Santana, médico dermatologista, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência médica pelo Hospital da Polícia Militar. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e fundador da Clínica Atenza. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Nicele. A gente que agradece, ó. Ana Paula Alves, farmacêutica, especialista em estética, cosmética e tricologia. Mestre em ciências farmacêuticas, professora, palestrante e coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho em Estética e Cosmetologia do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nick. Estou feliz de estar aqui de novo. A felicidade é nossa. Gente, tá aqui também a Caroline Possato. A Carol é nutricionista clínica com 20 anos de experiência. Atua na prevenção e no tratamento de doenças relacionadas à alimentação, com foco em composição corporal, saúde metabólica e mudança de hábitos sustentáveis. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com esse time lindo. O prazer é nosso de te receber, viu? Gente, quem que tá faltando nessa conversa aqui, hein? Ela, Isabela Hoffman, sempre presente. Sempre presente. E aproveitando, gente, para lembrar vocês que agora a gente tem um Instagram, que é o @debem.tv, e tem muita coisa boa por lá. Então, se você ainda não segue, corre aí, dá uma pausa aqui para você poder seguir a gente para ter muito conteúdo bom. Eu vou te falar, tá? Quem que é esperto já vai correr lá, ó, abrir o Instagram de bem.tv e seguir. Esse final de semana, gente, nosso Instagram bombou lá. A gente colocou um monte de enquete sobre o assunto de hoje, abriu caixinha de perguntas. Então, quem foi esperto já mandou a dúvida, aí a gente vai responder aqui hoje. Mas vamos entender, né? Eu vou começar aqui com uma pergunta quase que óbvia, né? O que acontece com a nossa pele no inverno, né? A gente colocou uma caixinha de perguntas, perguntando assim, você sente que a sua pele muda? 95% das pessoas falaram que sim, a pele muda, mas por quê? Bom, a gente fala que são 2 pilares, tanto mudança comportamental, então os pacientes muitas vezes tomam banho mais longos, mais quentes, às vezes não hidratam da forma como deveriam, não tomam água da forma adequada e também com relação à própria fisiologia cutânea. Então a pele tende a perder mais água, ela tende a ter um prejuízo na produção natural de oleosidade e naturalmente isso tende a repercutir de uma forma visual de ressecamento. Então, a pele tende a ficar mais áspera, com aumento de rugosidade, descamando. Então, naturalmente, esses 2 pontos acabam culminando nessa mudança da apresentação que a pele tem no frio. Nossa, e eu vou te falar, viu, doutor? Eu me encaixo em todos. Banho quente, banho longo, não bebe água direito. Menos sede, né? Não é? Então, acabou que a pessoa deixa de ingerir água. A alimentação tem um poder muito grande nisso, né? Porque às vezes a gente acha que só a água é uma forma de hidratação e não, através dos alimentos também a gente consegue se hidratar. Então a gente tem que ter uma atenção e geralmente a gente não quer comer salada, fruta. Coisa fria, né? A gente quer coisa quentinha. Exatamente. Acaba que a hidratação contribui muito para isso, né? E sabe de uma coisa que é importante a gente lembrar também?
que tem alguns aspectos relacionados à pele do próprio paciente, da própria pessoa, que muitas vezes ela tem já algumas deficiências, né? Então, por exemplo, quem tem rosácea já não tem uma barreira de pele tão adequada, não consegue segurar a água dentro da pele de forma adequada, e isso combinado com tudo isso que o doutor falou, né, que a doutora falou, também vai piorar. Então, no inverno, o inverno realmente é a estação do ano que é péssima para quem tem rosácea e às vezes... E o que eu vejo muito no dia a dia, doutor? Tem gente que tem rosácea e nem sabe. Nem sabe. Às né? vezes Não descobre sabe. É interessante que você falou do pilar comportamental, que é isso. A gente precisa se conhecer para que a gente consiga anteceder isso aí e agir com... E o que eu vejo muito é isso, muita gente sem diagnóstico adequado, né? Então, às vezes, até usa coisas que prejudicam a pele. Por exemplo, um paciente que usa sabonete de ácido salicílico e tem rosácea. É uma tragédia. É uma tragédia, Não né, doutor? pode. Não pode. É uma tragédia, não dá. A tal da bucha. A gente vai falar da bucha. Vamos falar A dessa. bucha falar é agora, horrível, então. ela é... Inclusive, vamos começar a puxar essas enquetes aqui. Olha só. A primeira, gente, é a seguinte, que tomar banho com água muito quente envelhece a pele, né? 88% acredita que isso é verdade. Envelhece a pele? Água quente? Bom, assim, não de forma pontual. Se o paciente tem um hábito corriqueiro, contínuo, assim, de sempre estar tomando um banho muito longo, muito quente, você acaba prejudicando o funcionamento normal da pele. E uma vez que você prejudica a barreira cutânea, você vai desencadear vários outros problemas posteriores. Então, ela tem dificuldade de reparação, ela sofre mais dano com radiação. Então, isso aí, a médio e longo prazo, pode sim acelerar o processo de envelhecimento. Nossa. E a percepção do envelhecimento quando a pessoa usa muita água quente e está no inverno é maior. Por quê? A pele parece que está mais enrugada por causa da falta de hidratação. Então, pensa na uva passa, toda murchinha lá. Quando você coloca, né, tem um videozinho aí, né, que coloca, né, injeta uma coisinha lá dentro e aí ela vira aquela uva bonita, né, e tal. Então, a nossa pele é a mesma coisa. Se você tá com a pele desidratada, ela vai parecer muito mais envelhecida. Então, muitos dos vídeos virais que a gente vê por aí nas redes sociais, daquele efeito imediato, né, de rejuvenescimento, é o quê? Hidratação. Olha só. É alguma coisa que a pessoa usou naquele momento ali, naquele procedimento, que hidratou muito a pele e aquelas rugas fininhas, aquelas linhas finas, elas desaparecem naquele momento por causa da hidratação da pele. Então, quanto mais hidratada uma pele, menos ela vai parecer envelhecida. Né? E logo que a gente sai do banho quente, eu já percebi que eu sinto mesmo meu rosto dando umas Repuxadas. Aí fica repuxadas e fica um craquelando, pouquinho né? branco, assim. Mas e como que a gente faz, assim? Tem uma temperatura ideal? Como que eu sei se a água tá, assim, na temperatura, né, boa ali para aquele banho? Qual que é a dica para tomar banho no Ou se eu inverno? tô tomando um banho, assim, de tirar o couro Escaldante. mesmo. Eu falo aos pacientes que a água do banho não é água de cozinhar legume, é uma água morna. O que a gente nomeia água morna? É uma água que vai entre mais ou menos 35, 36 graus até no máximo 38. Ixi, Acima de frio pra 39, 40, aí configura uma água quente. Apesar que tem alguns pontos favoráveis com essa água quente, então tem relaxamento, você tem alívio de tensão muscular, às vezes o paciente com alteração respiratória consegue melhorar também a parte otorrinolaringológica, digamos, né? Só que em compensação a pele vai sofrendo. Então a gente faz uma contenção de dano. Se o paciente gosta de um banho mais quente, porque realmente está frio, você tem que curtar o tempo de duração desse banho e não ficar lá escaldando também, porque senão haja nenhum hidratante, na verdade, Vai dar conta. Nossa, é uma boa estratégia essa aí, hein? É. Agora, tem uma enquete aqui que tomar mais de um banho por dia faz mal para a pele. Essa aqui dividiu um pouquinho as opiniões, mas 61% acredita que é mito. Só que tem 39% que acredita que é verdade, né? E aí? A gente fala o seguinte, o banho, a gente tem dois tipos de banho. O banho tradicional, que é kombucha, apesar que a gente não orienta usar, e sabonete, né, que geralmente tem um surfactante para limpeza. E tem um banho que a gente considera uma ducha, que é como se fosse um banho sem nada, mais uma água. Então, geralmente, o banho completo, que é com geralmente o surfactante, sabonete, a gente sugere uma vez ao dia.
E se o paciente, por acaso, dependendo da condição dele, ou se é um paciente, às vezes, que tem contato com uma área, sei lá, de muita particulação, às vezes uma indústria que tem muita sujidade, ou às vezes um paciente que está exposto a uma prática de exercício físico muito longo, que transpira. Então, ele pode tomar um segundo banho, mas que não envolva sabão. Então, geralmente, a gente preconiza sabão uma vez ao dia e, se necessário, um segundo banho sem sabão. E, obviamente, todos os banhos envolver o hidratante após. Eu gosto muito, doutor, também de indicar os óleos de banho. Não sei se você gosta. Eu sou fã dos óleos. No inverno, Gosto. principalmente. É muito legal aquele óleo de banho. E para o rosto, o Cleansing Oil, que é um óleo também que faz Fazer uma limpeza mais gentil, vamos dizer assim. Mas o óleo de banho, ele substitui o sabonete? Sim. Sim. Na verdade, a gente tem dois tipos de óleo. Um óleo limpante, que é um óleo de limpeza. Aí ele pode sim ser um substituto ao higienizador, o sabonete. Então, geralmente, às vezes, o paciente, após um sabonete comum, esses são muito... A gente fala que tem um pH muito alto, que são muito abrasivos, geralmente eles ressecam. Então, a gente sugere uma substituição com óleo para justamente diminuir a perda de água da pele, naturalmente diminui o ressecamento. E tem muitos pacientes que confundem com o óleo pós-banho. O óleo pós-banho, na verdade, eu não sou muito fã porque ele meio que permeabiliza a pele, dificultando a etapa seguinte de hidratação. Então, às vezes, para os pacientes que têm muita dificuldade em aderir a um hidratante pós-banho, a gente pode, em alguns casos, colocar o óleo pós-banho, porque ele vai blindar aquela umidade na pele e dificultar com que ela resseque. Mas eu gosto mesmo do óleo de higienização, que limpa mesmo, que aí sim você pode substituir pelo sabonete. Porque esse Cleansing Oil, ele tem um surfactante, ele tem um sabão junto. Então, quando você coloca ele na mão úmida, por exemplo, ele vira um creminho. Às vezes ele até espuma um pouco. Às vezes até espuma um pouco. Então, ele já tem um sabonete ali, só que ele não agride tanto a pele. Na verdade, eu tenho a impressão que ele até hidrata, porque eu estou tomando banho com óleo e eu nem conhecia, viu, gente? Pra mim foi super novidade. Eu falei, gente, agora eu nem sabia. Eu achei que eu tinha ganhado um óleo pós-banho, era um óleo de banho. Viu? Que é a dúvida que o doutor falou, exatamente. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou usar o sabonete e o óleo. Não, depende do óleo. Então, se for um óleo de limpeza, ele substitui sabonete. Se for pós-banho, você usa ele após o último enxágue. Não, mas ele é maravilhoso, viu? Porque a pele fica lisinha. Sedosa, né? É gostoso. Inclusive, o Cleansing Oil para face, né? Igual eu falei também, que eu gosto muito de indicar para os pacientes que têm esse problema. Mas tem pessoas que falam assim, mas minha pele é oleosa. Gente, vocês sabiam que a pele pode ser oleosa e desidratada ao mesmo tempo? E a maioria é porque usa produto errado. E muito astringente. Importante também falar que a nossa pele, a barreira cutânea, ela precisa do óleo da alimentação. E aí as gorduras boas, que às vezes, né, a pele é um reflexo do que está acontecendo por dentro. Então, a alimentação ela tem um poder muito grande nessa parte, porque os óleos bons, né, o óleo de o abacate, o azeite de oliva, as castanhas, peixe, que a gente consome pouco aqui em Minas Gerais, né? Mas é porque o peixe de água profunda e salgada que tem mais ômega 3. Então, acaba que a gente acaba não consumindo o mínimo que a gente deveria consumir. E isso é uma questão muito séria na nutrição. E essa gordura boa, ela participa da formação de barreira cutânea. Então, assim, a gente tem que olhar para a alimentação também. Nossa, perfeito. E aí tem uma coisa que, assim, se você consome 2 vezes por semana um peixe de água profunda e salgada, atum, sardinha, que é um excelente peixe, você já está contribuindo para essa barreira cutânea. Você está fornecendo uma quantidade boa de ômega 3. E aí a pessoa pode falar, mas eu vou suplementar, né? Aí vai para a suplementação. Gente, a alimentação sempre é o mais importante. A gente suplementa se a alimentação não dá conta. Não dá conta, né? Então é importante olhar para o prato também, né? Nessa questão aí de hidratação, de barreira cutânea, o óleo e a gordura boa na alimentação. Presente ali toda olha semana. só que a doutora falou, casa direitinho com aqueles comentários que a gente já fez aqui, né? A pele fala do que o corpo sofre. Então, principalmente 40+, a quantidade de ômega na pele 40+, é diminuída também. Não é só colágeno que vai caindo com o tempo. Água, ácido hialurônico, água, tudo. Então, o ácido hialurônico também, que é responsável por segurar a água dentro da pele, ele também vai diminuindo. Tudo isso vai diminuindo. Então, quando a gente repõe o ômega, não só pela alimentação, mas também com os cosméticos, né? Que a gente já tem hoje também cosméticos maravilhosos para repor o ômega, para
colocar ali, por exemplo, ceramidas, que faz parte da nossa barreira cutânea. Então, quem tem rosácea, por exemplo, tem que procurar usar um creme com ceramidas, porque ele vai fazer aquilo que a pele dele não consegue fazer. Então, é tudo casadinho, né, ali? É in e out, né? É de dentro para fora e de fora para dentro. Tem que ser... E completando um pouco o que a Carol falou, assim, muitos pacientes não sabem, mas pacientes mais velhos, que naturalmente têm uma produção reduzida de oleosidade, e pacientes que são usuários de medicamento para reduzir colesterol, quem tem colesterol alto, eles naturalmente vão ter a pele seca, porque o colesterol que está presente na pele, que faz o manto hidrolipídico, ele está reduzido. Então, não é incomum em paciente que já está mais velho e usa usuário de simvastatina, que é uma classe mais comumente conhecida, a pele já é mais seca. Então, um ponto importante é isso, a gente tentar compensar. E o mesmo vale para os pacientes usuários de isotretinoína, né? O famoso Rocutan. Também tem redução global de produção de oleosidade. Então, não só a pele do rosto fica seca, a do corpo também. Nossa. Então a gente percebe que é tudo muito individualizado, né? Nesse processo, assim, no cuidado com a pele ali no dia a dia, né? E voltando aqui um pouquinho para a questão do banho, porque a Ana trouxe a questão da bucha. E a gente tem uma enquete que ela dividiu opiniões, que foi assim, bucha vegetal é recomendada para uso diário. 58% acredita que é mito, gente, mas 42% acredita que é verdade. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que teve uma pessoa que respondeu que era verdade, que é essa daqui, ó. Ah, Isa, puxa Ela foi lá para ver o que você respondeu, Isa. Olha Tá me só. vigiando. Tá te vigiando. Que isso, gente? É verdade? A bucha vegetal é recomendada para uso diário ou não? Jamais. Então, assim, isso na verdade é um hábito lá enraizado dos avós ali de sítio, aquelas coisas e tal. Só que a gente sabe o seguinte: você lavar o rosto, não o rosto, né? O corpo principalmente com bucha vegetal, você vai fazer um atrito mecânico. Atrito mecânico vai diminuir tanto a produção de oleosidade, aumenta a perda de água, você tira a proteção natural da pele e isso aumenta o risco de infecção, inflamação, dermatites, coceiras. E outro ponto importante, os pacientes esquecem que a bucha, ela está no ambiente úmido e você tem resto celular. Então, eu falo que é um caldeirão de fungo e bactéria. Então, você está passando isso no corpo, então, assim, você está com uma porta de entrada machucado, você pode infeccionar. Então, a gente só orienta a bucha em um momento específico. Ou seja, o paciente mexeu com alguma área de maior sujidade, mexeu com terra, uma graxa, ele pode direcionar aquela região para lavar localizado com bucha. Mas, assim, difusamente, jamais. Não, doutor, e eu uso achando que eu tô ficando limpinha. Fico numa satisfação. No consultório, a gente vê os dois extremos, né? A gente vê aquele paciente que usa bucha todo dia, que acha que tem que usar, e eu também vejo gente que não lava, por exemplo. Eu pergunto, como que você lava o rosto? Eu não lavo o rosto. Mas como assim não lava o rosto? Não, e quando você lava o cabelo? Eu deixo escorrer ali o... Shampoo, E não lava. Aí também não é legal. Os extremos. Tem que ter... O mínimo de... Aí é demais, né? Porque aí a gente tem células mortas, a gente tem que fazer aquela troca também, né? Ajudar, né, na troca natural da... E você sabe que até na nutrição é assim, às vezes o paciente chega e fala, eu consumo ômega 3, eu suplemento, e o outro às vezes não consome nada no suplemento, nem na alimentação. Mas é importante a gente ter esse olhar, né? Para orientar o equilíbrio sempre, porque... Né? Existem crenças, né? Essa questão da bucha, acho que é uma crença que vem, né? E é difícil um hábito de tirar, mesmo de tirar. É difícil. Gente, é uma coisa que tá na minha casa desde, sei lá, eu nem me lembro de existir sem bucha. Você tem a sensação de limpeza, né? O que acontece? Mas... Isso era muito empregado anteriormente por causa disso. Os avós trabalhavam em sítio, fazenda, trabalhavam com horta. Não tinham produtos como hoje. Não tinham um produto exatamente com uma ação limpante boa, então eles meio que complementavam com bucha. Mas quando você transporta isso para o mundo real agora, atual, você não precisa, na verdade. Tem que considerar o contexto, né? Tem que considerar o contexto. Igual, por exemplo, um paciente mecânico que trabalha graxa o dia inteiro. Tudo bem ele usar a bucha na mão. Agora, uma pessoa assim, um advogado que está no escritório, que não tem contato, não justifica. Sim. Não suja nem o pé, né, doutor? Então... E a Carol falou uma coisa ali, eu achei interessante, que ela falou assim, dá uma sensação de limpeza, né? E isso me fez lembrar também de um assunto, que é a questão do sabonete. Eu, por muito tempo, estava usando um sabonete que ele era antibactericida. E aí, a dermatologista falou comigo, não, você não pode usar esse sabonete todo dia, não, tá louca? Rapidinho, assim, só pra gente entender quais são as dicas para escolher o sabonete ali que a gente usa no dia a dia, se isso muda no inverno, né? E aí, pensando no sabonete que a gente vai usar no corpo e o sabonete do rosto também, tem alguma estratégia para escolher?
Com certeza, sim. Primeiro ponto, né? Sabonete que a gente fala que é antibacteriano, a gente não usa de rotina por 2 motivos. Além dele aumentar o ressecamento por um ativo muito conhecido que é o triclosan, ele também seleciona flora. O que é selecionar flora? É como se fosse usar antibiótico. Então, você vai matar as bactérias boas e vão deixar as más ali. E a qualquer momento oportuno, elas podem gerar um grau de infecção ou inflamação. Então, nesse caso, a gente só usa o sabonete antibacteriano em caso de infecção visível. Um furúnculo, um abscesso, uma foliculite direcionado para uma determinada região e não difusamente. Então, é o primeiro ponto. Então, tem muita marca que a gente conhece, que é falar mata 99,9% das bactérias. Foge disso, porque isso aí vai te dar um problema a médio prazo também grande. matam, né? Mata tudo, bom Mata a e ruim. boa e a ruim. Geralmente a ruim que fica, ela é mais chata de tratar do que a boazinha. Meu Deus do céu. Parece, né, uma coisa contraditória, mas é a mais pura verdade. Porque, por exemplo, o paciente tem acne, aí ele pensa, vou usar um sabonete, né? Antibacteriano, porque a acne é bactéria. Só que ele vai matar mais as bactérias boas do que a própria bactéria da acne. Então, você vai abrir mais espaço para ela, porque a bactéria da acne, ela não é uma bactéria que ela tem um ambiente preparado para ela ali. Ela só vai invadir ali e começar a se multiplicar se as nossas bactérias, que são residentes na nossa pele e são boas para a nossa pele, não estiverem ali. A gente ou fala não um estiverem ambiente que tem trabalhando bem. desbiose, né? Exatamente. Então, exatamente E isso vem da alimentação também. A mesma Tem coisa tudo a ver com a alimentação. Intestino e pele, Exatamente. né? Andam juntas. Exatamente. E qual que é a estratégia para escolher o sabonete, então? O que vocês deixam de dica? Olha, eu gosto muito de sabonete, de preferência, são os Syndex. Syndex são o quê? Eles respeitam o pH fisiológico da pele. Então, geralmente os sabonetes barras, eles tendem a serem mais alcalinos, por um processo de fabricação natural deles, que é a saponificação. Então, quando você naturalmente coloca um sabonete barra, ele tende a ter um pH mais alto. E um pH alto em uma pele que tem um pH levemente ácido, você vai gerar desequilíbrio, gera desbiose. Então, o Syndet, geralmente a gente encontra em sabonetes líquidos, particularmente eu tenho preferência, e que tenham ativos interessantes. Então, às vezes uma lanolina, um ácido hialurônico, uma ceramida. Então, tudo que tiver para você hidratar e tratar aquela pele é bem-vindo. Glicerina é bom? Quando fala glicerina, eles vendem essa ideia, né? A sabonete com glicerina. Então, a glicerina tem uma controvérsia. Em sabonetes, às vezes ele pode servir como um agente alergênico. Então, a glicerina ela é interessante em hidratantes, não tanto em sabonetes. Perfeito. E aquele sabonete de enxofre? Então, o enxofre, igual a Ana falou, é uma ótima opção para controle de carga bacteriana pensando em acne. Então, às vezes o paciente tem acne, foliculite, é uma opção interessante para você controlar aquela população. Porque ele tem uma ação para um espectro mais específico para esse tipo de bactéria. Mas a gente destina mais essas áreas. Então, uma foliculite, que a pessoa tem, às vezes, no bumbum. Você sabe para que eu indiquei tá? Super doutora, gente. Eu indiquei o de enxofre para axila. Quando soa demais, transpira muito, fica com aquele cheiro desagradável, eu falo, passa esse sabonete que resolve. É porque ele tem ação antibacteriana. Então, assim, ele vai matar as bactérias. Então, em caso de acne, mata a bactéria de acne. Pensando no que a gente chama de bromidrose, que é o CC, ele mata as bactérias que geralmente estão causando o mau cheiro. Só que a gente usa direcionado, né? É igual o sabonete que é o antimicrobiano. A gente não usa difuso, a gente usa direcionado. Só naquele local e aí no resto do corpo usa um hidratante líquido. Um Syndet ou um sabonete que fala assim, eu não gosto muito de sabonete líquido. Então, uma opção é usar um sabonete barra, hidratante, neutro, né? branco e de preferência hidratante. E que pode não tenha usar conservante nem fragrância. esse mesmo sabonete do corpo no rosto? Geralmente a gente não preconiza, porque a pele do rosto é uma pele mais fina, mais sensível e tem a questão da formação de acne. Então, alguns sabonetes, dependendo, eles podem ser comedogênicos, a depender da composição que ele é feito. Então, geralmente a gente sugere sabonetes separados. Eu brinco o seguinte, você não tomou banho com sabonete íntimo. Então, por que você vai passar no rosto do corpo, né? Então, exatamente. Eu falo, cada área tem a sua até porque se você for pensar, você vai usar um sabonete hidratante para o corpo. O hidratante do corpo não é o mesmo do rosto. Não né? é. Até a espessura de pele é diferente, a quantidade de glândula sebácea é diferente. Então, eu gosto de especificar. É raro as exceções que a gente consegue usar. É mais paciente mais velho, que já tem a pele seca, uma mulher menopausada. Tudo bem. Agora, um paciente jovem, adolescente, Não é dá. furada. Sim. Assim, partindo dessas informações que o doutor deu, né, que são ótimas, eu acho que uma dica boa para quem tem, por exemplo, a pele mais ressecada, sente a pele mais ressecada no inverno, é usar sabonetes líquidos no rosto
De preferência, se lá no rótulo tiver escrito Sindet, igual ele falou, tá? É Sindet com SY ali. Sim. Tá? Sindet. É um sabonete que tem o mesmo pH da sua pele, então ele não vai agredir a sua pele. Outra dica legal é ver se tem algum componente hidratante ou calmante da pele ali na composição. Por exemplo, tem gente que tem necessidade de usar o tal do sabonete de ácido salicílico que eu falei, que é quem tem a pele muito oleosa, com acne, que pode estar desidratada também no inverno, igual a gente falou. Mas hoje em dia, por exemplo, a indústria já coloca lá aloe vera, por exemplo, que é... Pantenol. É que a gente falou da babosa, né, da outra vez. Depantenol. Tá? Então, isso daí, toda a composição do sabonete, ela também influencia. Porque ele pode ser um sabonete de ácido salicílico, mas ele pode ter ativos calmantes e hidratantes junto na fórmula, né? Mas para quem não tem que usar, não precisa usar esse tipo de ativo, é procurar isso mesmo, como o doutor falou, né? Para sabonetes que sejam mais hidratantes. Então, existe isso no mercado já, né? E a gente também pode fazer fórmulas personalizadas, né? A farmácia de manipulação está aí para isso, né? Para a gente poder personalizar, que é aquilo que você falou. O ideal seria, né, a gente analisar cada caso e ir lá e individualizar. Individualizar. Agora, a gente recebe muitas perguntas, a gente recebeu muitas perguntas sobre a questão de como hidratar a pele de forma correta. A gente está quase encerrando essa primeira parte do programa. Eu vou trazer uma enquete para vocês responderem para a gente rapidinho e aí na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que hidratar essa pele da forma correta. Mas a enquete foi a seguinte, ó, passar hidratante logo após o banho aumenta a hidratação da pele e 80% acredita que é verdade. Bem rapidinho, isso é verdade mesmo? Verdade, verdadeira. Quando você toma banho, você hidrata a pele de forma mais... a camada mais externa, que é o extrato córneo, que é a parte que é, digamos, impermeável para proteger do meio ambiente. Quando você toma banho, ela está parcialmente hidratada. E quando você coloca o hidratante por cima, você aumenta ainda mais a absorção. Então, principalmente nos 5 primeiros minutos após o banho, é o melhor momento de você usar o hidratante. Nossa, perfeito. E lembra que a gente falou, né, que a pele ela forma uma barreira, né? E é justamente essa barreira que impede que a gente perca água para o ambiente. Então, acabou de tomar banho, está hidratado, igual o doutor falou. Se você coloca já o hidratante, ele vai formar aquele filme e não vai deixar perder aquela água para o ambiente. Então, é mais, né? É uma hidratação a mais que você está dando para a sua pele. E tá na hora do quadro, que absurdo. Vamos começar com Carolina. Conta pra gente aí, Carol, um absurdo que você já ouviu sobre esse assunto. Pode contar 2? Pode, vai. São vários, né, que a gente escuta. Mas um é que a fruta causa envelhecimento da pele, porque a fruta é rica em frutose. E ela pode gerar um envelhecimento da pele como um açúcar, né? Já que a fruta é rica em açúcar, ela vai provocar um envelhecimento da pele. Gente, isso, pelo amor de Deus, né? É até um terrorismo nutricional falar isso. A fruta, pelo contrário, ela fornece substâncias fitoquímicos que fazem bem para a nossa pele. Fora a fibra, fora a água. A gente consegue também se hidratar, não só pela água, tá? A gente hidrata nosso corpo através de frutas, vegetais, hortaliças. Quanto mais rica, industrializado é a minha alimentação, menos hidratação eu estou levando para o meu corpo. Então, a água, ela vem também através dos alimentos naturais. Então, a gente pensa, eu tenho que só beber água. E não é só beber água. Chá, né? Às vezes até um café mais ralinho, assim, ele é uma forma de hidratação também para a nossa pele. Vitamina C Mas também, aí é um Vitamina C, exatamente. Um suco, né? De limão, por exemplo, acerola, que é riquíssima em vitamina C. E aí é um complemento para a hidratação, né? Assim, eu não vou parar de tomar água e começar a tomar chá e suco. Exatamente. Porque, assim, quando a gente sente sede, já é um sinal de que seu corpo está desidratado. Então, em tese, a gente não deve sentir sede. E não adianta chegar no final do dia e falar assim, nossa, eu não bebi água nenhuma. E tem pessoas que colocam metas assim, eu tenho que beber 3 litros de água por dia, mas nem sei de onde que ele tira essa meta. Às vezes nem é tudo isso. Se ele tem uma boa alimentação baseada em alimentos naturais, né, comida de verdade, ele não precisa ficar bebendo excesso de água. E é beber água ao longo do dia, se hidratando, para chegar à noite beber o mínimo possível para não interferir no seu sono, né? Porque tem gente que chega à noite, bebe água, aí deixa de dormir direito e interfere só para ir no também banheiro, levantar a noite inteira. E das frutas, Carol, melancia é uma delas? Super rica em água, muita água. Melancia, melão, acerola,
Tem várias, né? Aí tem a parte dos vegetais também, tomate, rico em licopeno, que é outro nutriente que faz muito bem para a nossa pele. E um outro absurdo clássico é o colágeno, né, Nikele? Então, assim, a pessoa pensa que ela vai tomar o colágeno. Aí eu ia falar isso. Compra lá um suplemento de colágeno, porque ela viu a propaganda e a indústria está de olho nisso, né? Então, assim, ela viu a propaganda, consome o colágeno. O colágeno, o que acontece? Ele tem estudos, né, que mostram que alguns peptídeos de colágeno podem ajudar, sim, na questão da pele. Mas isso, gente, se a gente tem uma base. Exato. O colágeno é uma molécula enorme, a gente não absorve ela assim, a gente absorve ela. O colágeno ele é formado por vários aminoácidos, como se fosse letras do alfabeto. E aí o seu corpo não absorve ela assim, ele absorve ela através de vários aminoácidos. Ou seja, eu vou consumir o colágeno, mas ele vai ser absorvido de outra forma. Então, se eu não tenho uma base boa na minha alimentação, aquele colágeno que eu ingeri, ele vai ser desviado para outras funções. Né? Então, assim, o que é mais importante na alimentação? A gente tem uma base e um nutriente importantíssimo para isso é a proteína. Se a gente não tem um aporte proteico adequado, não adianta eu suplementar o colágeno, eu vou acabar não aproveitando o benefício que ele possa trazer. Então, a base é sempre a proteína. Carne, queijo, ovo, frango, peixe. Se você é vegetariano, leguminosas. Né? O nosso arroz com feijão, eles se complementam, eles fornecem todos os aminoácidos que a gente precisa. Porque o aminoácido, a pele, o nosso corpo não produz. A gente tem que, quando a gente fala de que um nutriente é essencial, ele tem que vir de fora. Entendi. Ou seja, só pela alimentação. E isso aí é tão legal de trazer, né? Porque, poxa, não é barato também para você ficar investindo. Sim. Então, né, a gente tem que saber onde é que a gente está direcionando o nosso dinheiro ali também. Muitas vezes não é necessário. Muitas vezes. Se você tem uma base boa, muitas vezes não é necessário. Para algumas pessoas, são. Para outras, não. Então, Sim, é vou complementar, então, o dela, porque eu pensei justamente nisso, que realmente é um absurdo. Até porque também as pessoas pensam que fazer procedimentos de estímulo de colágeno vão resolver todo o problema. Exato. E aí, se não tem uma base alimentar, não adianta. Então, eu gosto disso. Como é que o colágeno vai ser produzido? Se eu estimulei ele de forma esteticamente, né? Mas como é que ele vai ser produzido se eu não dou a matéria-prima para Mas mesmo tomando colágeno, porque às vezes as pessoas acham, eu vou tomar colágeno. Eu gosto de ensinar assim, eu falo que é a teoria da parede. Como é que você vai construir uma parede? Você pode até, por exemplo, você faz um bioestimulador de colágeno, você está lá, você está cutucando o fibroblasto, que é o pedreiro, que vai construir a parede. Mas ele não tem tijolo, ele não tem cimento, ele não tem água, como é que ele vai construir uma parede? Você dá o peptídeo de colágeno, beleza, você está dando tijolo. Mas bioquimicamente, aí eu vou entrar um pouquinho aqui, né, na minha área aqui farmacêutica, a gente precisa de outras vitaminas e minerais que são importantes no processo bioquímico de construção dessa molécula grande que a doutora falou, que é o colágeno. Então, não adianta você tomar só o peptídeo também. Se você também não tiver água, não tiver vitamina C, não tiver outras vitaminas, zinco, ferro, tudo isso faz parte. Então, por isso que ela falou, e é o correto, a alimentação que é o mais completo. Que é o que traz tudo isso pra gente. Não é uma cápsula que eu vou ficar tomando de zinco, de ferro, de não sei o que. Isso aí a gente vai fazer, se necessário, se a alimentação não estiver suprindo. Só como suplementação, não como fonte principal, né? Exatamente. Então, da mesma forma que é muito importante, só te interrompendo, às vezes a gente pensa na proteína, aí a pessoa escuta isso e fala assim, eu vou começar a comer proteína. Mas é importante dizer, a proteína tem que estar bem distribuída em todas as refeições para ter uma absorção eficiente. Não adianta chegar no final do dia e tomar uma suplementação de whey protein ou consumir 5 ovos de uma vez. O ideal é que ela esteja presente em todos os momentos de refeição. Então, no café da manhã, se tiver lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, porque senão você não vai ter uma absorção eficiente. O corpo tem uma capacidade de absorção. Não adianta isso vale para as vitaminas também. Tem gente que toma lá 2 gramas de vitamina C de uma vez. Vai lá e toma aqui, e acha que está
né, tá dando esse aporte todo pro corpo. E muitas vezes não, às vezes não consegue absorver, o corpo não consegue desperdiça absorver. dinheiro, né? Pois Exato. é. Ao invés de usar estratégias que realmente funcionam, Exato. né? Às vezes investe na parte errada. E até o que eu trouxe aqui, e pela conversa que a gente teve, no nosso dia, os hábitos, eles vão ou ajudar ou prejudicar, né? E às vezes a gente está depositando tanta energia no negócio ali que nem vai fazer tanto sentido. Mas vamos seguir, gente, que são muitos absurdos mesmo. Vai, doutor, conta pra gente aí. O absurdo principal que a gente vê em consultório é que mais de 80% dos pacientes não sabem tomar banho. Então, um roteiro básico para vocês entenderem como que é o ideal de tomar banho. Seguinte, o banho rápido, 5 a 10 minutos, água morna, igual eu falei, entre 35 a 38 graus. A meta é não embaçar o espelho, mas alguns não conseguem. Vixe. E aí, com relação ao sabonete, a gente geralmente espuma ele antes de aplicar, do que for aplicar ele direto, tanto líquido quanto barra. E você, idealmente, tem que lavar as áreas de maior atrito e produção de suor, que é o rosto, no caso, um produto específico, axila, pescoço, umbigo, área íntima e pés, com sabão. O resto, gente, é só água. Mentira. Exato. A maioria usa sabão em tudo que não precisa. Exceto, igual eu falei anteriormente, se tiver uma área de sujidade visível, aí tudo bem você lavar aquela região. Mas a água, ela tira ali o suor ali que está por cima. A questão do sabão é mais para controle bacteriano mesmo, para você não ficar com cheiro. Né? E aí, após o banho, hidratante. Então, esse é o banho ideal. Gente, eu gostei. Acho que eu tô tomando banho errado, doutor. Tô tomando banho Você e errado. 80% da população. Muito Mas bom. não, é mais comum do que a gente vê. A maioria dos pacientes me fala assim, como é que você toma banho? Principalmente idoso, que vem com xerose senil, que é a pele seca de idoso. Às vezes, gente, não é incomum a gente orientar o idoso a tomar banhos em dias alternados. De tão seco que é a pele. Então, inclusive, até a escolha do hidratante depois, a gente vai levar em consideração o tipo de pele, né? Mas, assim, você pode usar o melhor dos mundos do hidratante. Se você tem um hábito de higienização de banho ruim, ele vai remover tudo. Na verdade, às vezes a pessoa acha que o hábito é até bom demais, porque ela passa bucha no corpo inteiro, passa bucha no rosto, usa Sabonete 2, 3 sabonetes. antibacteriano. Gente, Viu, gente? Mas, pessoa, tá tudo errado. quem que é essa Corta aí. pessoa? Mas- será? Não toma água, é um conjunto, dorme né? mal. Aí vai. E aqui, tem uma pergunta aqui da Elaine Moreira, que ela falou assim, o que devo fazer para minha pele ficar mais hidratada nesse período? E muita gente falou, muita gente perguntou sobre isso, né? Qual que é a dica que vocês deixam aí para a gente hidratar melhor a pele no inverno? Teve uma pergunta também que foi se a gente pode usar o mesmo hidratante que usa no verão, no inverno, se tem diferença aí. Vamos fazer um compilado de dicas para isso. Eu acho que principalmente, assim, para manter hidratado, usar hidratante imediatamente após o banho. A temperatura e o tempo é importante e o tipo de higienizador. Isso aí é crucial para você manter essa pele hidratada. E, obviamente, associar a parte nutricional. Então, uma alimentação com gordura boa, com água, isso aí é essencial para você manter aquela pele hidratada. Porque a hidratação de pele vem de fora e de dentro. Então, a camada mais superficial é dos hidratantes que você usa. Agora, a parte profunda mesmo, não tem como. Creme nenhum alcança. Então, você tem que hidratar de dentro para fora também. Perfeito. E pode misturar um óleozinho assim no hidratante, porque eu vi umas dicas aí na internet, óleo de rícino, óleo de Semente de jojoba, uva. semente de uva. E aí eu até fiz o teste, sabe? Eu acho que fica um pouco oleoso demais, mas eu acho que no inverno ainda dá pra Você pra fala misturar ficar. o óleo no hidratante hidratante. e passar? no hidratante. Mas aí depende Dentro da quantidade da que você vasilha. colocou também, né, Isa? Aí, tá vendo, gente? Essa receita que não tem a quantidade certa, eu saio misturando tudo. Eu não sou muito fã em misturar, porque o produto é desenvolvido com uma finalidade, uma estabilidade, um pH. Eu gosto da técnica de empilhamento. Então, se você gosta de óleo, você pode usar um óleo pós-hidratante, mas aí você vai acabar de tomar banho, usar o hidratante, absorveu, vem com óleo, porque aí você blinda aquele hidratante. Entendi. Às vezes você coloca, igual eu falei anteriormente, se você usa um óleo misturado no hidratante, às vezes o óleo já faz a película e o hidratante nem entra. Nem entra. Olha só. Então, o ideal é você fazer por etapas. Doutor, mas com o de rícino não dá, não. Não, esse não dá. Tem óleos que são muito pesados. Não, e ele tem Ele é um cheiro ótimo para muito cabelo, ruim. mas pele... não. E para escolher o hidratante, assim, tem alguma dica para comprar, né? Na hora que eu for comprar um hidratante, assim, tem alguma dica?
Tem uma dica que eu falo o seguinte, saber o tipo de pele. Pele extra seca, geralmente menopausa, idoso, né? Pessoa que tem a pele mais seca, a gente opta pelos hidratantes em bálsamos, que eles estão mais ricos em lipídios. Já uma pele que não é tão seca, uma pele seca, basicamente, você vai optar pelos cremes, que ele já tem um percentual próximo entre lipídios e água. Se a pele não for tão seca, for a pele normal, ou às vezes público masculino, que tem pelo e não gosta de sensação pegajosa, uma opção é loção. Então, inclusive, a gente lança disso na época do ano. Então, geralmente, verão, que a gente tem mais produção de suor, de oleosidade, a gente prefere as loções. E no inverno, a gente geralmente prefere os cremes e os bálsamos. Gente, eu nem sabia que tinha essa diferença. Nem eu. Então, assim, vou puxar para o meu lado de novo. Então, assim, ó, a gente tem hidratante em loção, tem hidratante em sérum, tem hidratante em creme. Então, quanto mais seca a pele, mais você tem que procurar aquele hidratante mais consistência de creme. Sabe aqueles potes que você vira assim, ele nem sai? Então, a pele mais seca, ela precisa desse tipo de hidratante. A pele, quando ela é mais oleosa, a gente vai usar mais na forma de loção, gel creme ou gel, ou sérum, né? Que é aquelas gotinhas, por exemplo. Então, assim, uma dica que eu gosto muito e que é um hidratante até de um custo-benefício muito bom que tem em toda a drogaria, é um hidratante à base de ceramidas e ácido hialurônico. Então, assim, é uma linha que você pode chegar lá na farmácia e falar com o farmacêutico lá da farmácia. Eu quero a linha que a doutora Ana Paula falou, que é ceramidas com ácido hialurônico. E ela tem para pele seca, tem para pele oleosa e tem, né, pele extra seca, que é esse potão que eu falei, que é muito legal e eu costumo... Inclusive, tem muita gente que tem no inverno também coceira, né, prurido, que a gente chama. E eu já tenho de várias pessoas, assim, até amigos, né, pessoas que falam, ai, nossa, eu tô com uma coceira aqui. E os membros inferiores geralmente ficam mais ressecados, né, doutor? Fica, e a pessoa acha que é uma coisa, uma micose, uma dermatite. Não é falta de hidratação. Ressecamento. Quando a pele está ressecada, ela coça. Então, eu faço, eu alterno, porque esses de creme, eles são, às vezes, nem incomoda. Isso que eu ia falar, densos, né? Aí eu alterno, às vezes eu uso quando 2 dias outro dia. Sabe o que você pode fazer também? Você pode usar esse mais denso à noite. Se você toma banho de manhã, você pode passar ele no banho, depois do banho da noite, por exemplo, se você toma 2 banhos. De manhã você toma banho, então durante a noite toda ele vai estar hidratando, fazendo aquele processo, você não vai sentir essa... à noite também, E pode passar o mesmo hidratante que você passa no corpo, no rosto? Usualmente não é aconselhado. Mas assim, igual eu falei, se a pele for seca, uma pele normal, até poderia, dependendo da composição. Mas o rosto, ele tem mais produção de oleosidade, tem mais glândula sebácea, então isso tem mais risco de produção de acne. E a gente fala efeito comedogênico. Então, muitos cremes corporais, eles não se preocupam muito com isso, porque não tem tanta glândula sebácea igual no rosto. Agora, no rosto, se você usa um produto que às vezes a pessoa já tem uma pele mista oleosa e usa uma loção, um creme que é mais hidratante, com uma pele seca, geralmente dá acne cosmética. Aí o paciente vai ficar bem satisfeito. Eu sou 45 mais. Eu quero saber o seguinte, se o meu pescoço... o pescoço, ele é parte da pele... Ou do corpo ou do rosto? A gente considera mais corporal. A gente fica com dó, né, descer aqueles cremes mais... Mas assim, os cremes corporais, por exemplo, o ideal é porque é facilidade. O que a gente usa no rosto, a gente estende para pescoço e colo e dorso de mão, que são as áreas mais expostas do envelhecimento. Só que o ideal é você usar um produto mais consistente, porque justamente a pele mais fina, ela tende a ter uma demanda maior do que rosto. Só que para facilidade, a gente orienta o paciente a usar o mesmo produto do rosto no pescoço. Apesar que o ideal... o pescoço e colo seja um produto corporal. Só que para não dificultar o paciente aderir, porque quanto mais produto, mais difícil é do paciente fazer de fato. Aí a gente fala, olha, usou antioxidante, usou hidratante, estende para o pescoço. Interessante essa dúvida, gostei. Inclusive, eu acho assim, uma perda de oportunidade, né, a gente usar o hidratante do corpo no rosto, porque o rosto tem outras necessidades, né, Sim, a face. exatamente. Na hora que você está aplicando o hidratante, junto, na mesma fórmula do hidratante, você já pode ter um despigmentante, um antioxidante, você já tem, né, vários tipos de hidratante ali. E ativos também até que vão ajudar na proteção, né? Hoje a gente fala muito de ativos anti-pollution, por exemplo, que a gente já sabe que a poluição do ambiente também envelhece. Então, a gente aplica ativos também que vão blindar a pele com relação a isso. Então, é uma oportunidade de, junto com o hidratante, você já está, né, numa fórmula personalizada, né? A gente já colocar ali
Eu gosto muito dessa ideia de produtos multifuncionais. Porque às vezes o paciente não gosta, não tem tempo de ficar fazendo empilhamento de produtos. Porque é aquela questão, né? O skincare, agora o coreano, Nossa, 30 maximizar. Ele tem tempo para aquilo, né? 20 passos, o paciente não tem nem tempo, nem orçamento para investir. Não dá. Então, se você usa um produto multifuncional que já hidrata, tem ação, né, clareadora, tem ação, né, antioxidante, é muito mais fácil para o paciente aderir e, obviamente, o resultado ele consegue ver de forma mais perceptível. E ele vai ser constante, né, gente? Porque você pegar 20 passos, Você vai fazer todo dia dois que você vai primeiros poder dias. fazer. Aí Não, depois o que vale mais é a regularidade, né, Exato, gente? Isso é de frequência. tudo, né? Na alimentação, Tudo. nos Eu brinco o skincare. seguinte, o paciente que malha todos os dias, ele tem um resultado muito melhor de quem malha 2. Isso é a mesma coisa que você aplica para a pele. Se você se dedica 2 dias para cuidar do rosto, você não vai ter um resultado de quem faz isso diariamente. E uma dúvida também que a gente percebe muito quando o assunto é pele, frio. E é muito curioso esse caso, porque eu estava com a Isa num evento no final de semana, e aí ela chama Isabela também, né, Isa? Ela parou a gente, falou, gente, assista o programa e tal. E a gente começou a conversar. E a gente contou spoiler para ela que o tema seria esse. E ela falou assim, olha aqui como é que estão meus lábios. Ela mostrou, assim, sabe? Tudo ressecado. Rachado. E não é só ela. Tem um colega meu que esses dias eu encontrei com ele, tá rachado, tá literalmente assim, Saindo até rachado sangue, né? Dá até o dó, lábio, né? gente. Quais são as dicas pra gente hidratar os lábios agora, nesse tempo frio, né? E manter essa hidratação? O lábio é uma área que sofre muito por vários motivos. Você fala mais, é uma área que tem atrito, você entra em contato com alimento, produto químico, produto ácido, na verdade, né? Às vezes um suco de laranja, um café, você acaba danificando a mucosa do lábio. Então, um ponto importante é sempre optar por hidratantes mais oclusivos, às vezes uma vaselina, uma lanolina, que ela mantém mais tempo de contato também. Se você usa produtos que não tem uma fixação tão boa, você tem que ficar reaplicando toda vez. Isso aí o paciente, além de esquecer, ele não tem uma durabilidade tão interessante. E, de preferência, se tiver agentes regeneradores, melhor ainda, porque você ajuda, inclusive, no processo de cicatrização, para que às vezes tem lábio mais rachado, né? Que fica com fissura. Manteiga de cacau não funciona. Manteiga de cacau, eu falo que ele dá mais Porque brilho. ela falou assim, nossa, eu já acabei com um tubinho de manteiga de cacau. Eu falo que manteiga de cacau é como se fosse um lustra-móveis. Ele dá brilho, mas ele não hidrata. Entendi. A gente tem outros produtos muito melhores, né, hoje em dia. Manteiga de cacau, quando só existia manteiga de cacau, tudo. Ainda ia, né? Mas é legal. Uma dica interessante, partindo disso que o doutor falou, que a gente, né, fala, tem gente que tem o hábito de lamber, né, os lábios, que a saliva também vai desidratar. Isso combinado com o ressecamento já do ambiente no inverno é que vai acontecendo isso. Então, usar o produto à noite, na hora de dormir. Toda noite passa o hidratante labial e dorme com ele, porque aí durante a noite você não tira. Então, ele consegue agir, né, durante um tempo maior, você vai ter um resultado melhor. E tem produtos que chama lip balm para você usar à noite, que é justamente para fazer como se fosse uma máscara labial. Tem uma máscara, hoje em dia existem máscaras. A diferença é essa, que ela é, né, mais oclusiva, como o doutor falou, e aí para usar no dia a dia é ruim, porque vai ficar pesado, pesado, fica né? sensorial Então você passa a noite e dorme com ela, é ótimo. E tem uma dúvida aqui da Luciana Horta. Ela mandou assim, meus pés ficam tão ressecados e mais duros. Alguma dica? Olha, a gente tem que ver o hábito da pessoa. Se ela tem o hábito de andar descalça, é um processo que você tende a engrossar o calcanhar e naturalmente ele fica mais espesso. Sério? Sério. Gente, só anda descalço. Segundo ponto. Se a pessoa tem hábito de lixar os pés, também gera engrossamento da região. Então, a gente sempre orienta o quê? Fazer uma hidratação mais profunda à noite, preferencialmente. Se você conseguir ocluir com uma meia, tampar com uma meia, você aumenta a penetração daquele ativo. Você pode utilizar produtos queratolíticos, ou seja, eles fazem um processo de afinamento daquela pele mais espessa, como uma ureia, um ácido salicílico, um ácido lático, uma contração mais alta, para você conseguir afinar essa pele. Então, a gente tem várias estratégias para você melhorar o aspecto do pé. E outro ponto também, às vezes, o paciente que usa sapatos abertos, assim, com, às vezes, que não tem proteção do calcanhar, também tende a ter uma exposição aumentada desse ressecamento. Então, sempre que você puder tampar, é melhor para manter o pé hidratado. Então, essa dica do creme com a meia de noite, gente, é fantástica. Pode fazer. Às vezes, se você quiser aumentar mais ainda, além da meia, você pode pôr um plástico fio. E aí põe a meia ainda.
Quando eu faço hidratação de dia, eu coloco plástico para dormir, eu ainda não consegui, não, porque eu acho que incomoda um pouco, mas a meia... A meia é fantástica. Gente, no inverno você já vai dormir de meia mesmo, aproveita, já passa um creminho com ureia. Melhor momento. Olha só, tem também uma pergunta aqui da Cleo, que ela falou assim: tenho dermatite de contato, sofro muito no inverno e no verão, o que fazer, né? E aí, vamos ampliar, né? Porque a Ana até trouxe algumas questões, algumas queixas de pele, da rosácea, tem a psoríase também, dermatite atópica. Quais são as dicas para essas pessoas que já lidam com isso, né? Para passar por esse período do inverno? Eu acho que condições patológicas da pele ali, né? Psoríase, uma rosácea, dermatite de contato, dermatite atópica, elas realmente se pioram nessa condição do frio, porque a pele fica mais fragilizada, perde mais água, ela fica mais propensa a absorver alergênicos e produtos irritativos. Então, além da parte de hidratação, você tem que ficar muito em contato com o seu dermatologista para você ter um tratamento adequado, às vezes medicamento para você sair de crise mais rápido. Não é assim, o hidratante ele trata até certo ponto. Então, você não tá melhorando, tá com coceira, tá com irritação, tá inchado, vai no médico, peça uma medicação para tratar aquilo. Porque às vezes tem casos de dermatite atópica, por exemplo, psoríase, que às vezes o paciente acomete o corpo inteiro, que precisa de medicamento oral. Sim. Então, não é creme. Eu falo que creme é um pilar. Não resolveu, você vai escalonando o tratamento. Então, você tem corticoide, você tem muito supressor. Então, você tem várias terapias. E atualmente, agora falando, a gente tem as terapias imunobiológicas que você consegue praticamente dar cura para o paciente. A gente não fala cura que é uma condição crônica, mas você consegue deixar ele livre das lesões com intervalo rápido. Então, a pessoa não precisa sofrer com isso, né? Tem tratamento. É importante individualizar, de novo, a gente volta nisso, né? Agora, teve uma convidada aqui no De Bem uma vez que falou que o couro cabeludo é pele. E aí, se a gente está falando da pele, do cuidado com a pele no inverno, vamos falar rapidinho de couro cabeludo, né? Essa água quente ali, que a gente já comentou mais cedo, também vai afetar esse couro cabeludo. Tem gente que queixa de mais caspas nesse período, né, do frio. Assim, quais são as dicas e orientações em relação ao couro cabeludo? A caspa, né, a dermatite seborreica, o nome médico que a gente fala. Tem alguns pontos que pioram no frio, então um banho quente aumenta a produção de oleosidade do couro cabeludo. O cabelo demora mais tempo para secar, então ele tende a ficar mais úmido e isso aumenta a proliferação de malacésia, que é um tipo de fungo que tem relação com a piora da dermatite seborreica. E muitos pacientes também não lavam o cabelo com a frequência que deveria ser porque tá frio. Não vou lavar porque tá frio. Aí, na hora que você vai avaliar o couro cabeludo, tá tomado de escamação, a caspa. Inclusive, às vezes, tem paciente meu que já chegou falando assim, eu lavo cabelo uma vez a cada 10 dias no frio. Meu Deus. Aí eu falei, o quê? Nossa, Mas aí, olha, mais um porque absurdo. tem até uma enquete aqui, ó. O ideal é lavar o cabelo todos os dias. 56% acredita que é verdade, mas 44% acredita que é mito. Então, dividiu muito aqui as opiniões. Na verdade, depende muito do contexto. O paciente que transpira, faz exercício diário, que tem um couro cabeludo oleoso, deve lavar todos os dias. Eu falo que a frequência ideal é a frequência que seu cabelo não fica sujo. Então, se seu cabelo não é de produzir tanta oleosidade, tudo bem você lavar dia sim, dia não. Só que você não vai ficar no intervalo de 10 dias sem lavar, porque você tem célula morta, você tem ácaro, você tem um tanto de coisa no couro cabeludo fora o que você coloca nele para, às vezes, finalizar, ele colocar algum tratamento. Então, assim, você tem que manter uma rotina de higienização, porque senão você vai começar a prejudicar o folículo. E, naturalmente, se prejudicando o folículo, você pode desencadear uma queda, um eflúvio. Acho que a gente vai ter que marcar um programa, inclusive, pra gente falar só de couro cabeludo, gente, porque, assim, o nosso tempo acabou. Ai, que triste. Mas eu queria aproveitar, assim, último minutinho final para cada um de vocês, assim, 30 segundinhos, deixar uma dica para quem tá em casa, a dica principal aí para cuidar mais da pele no inverno, né? Vamos começar com a Ana. Eu acho que a dica principal no inverno é hidratar de forma adequada. Porque mesmo que a pessoa estiver usando um sabonete ou alguma outra coisa errada, se ela hidratar da forma adequada, ela não vai sofrer tanto. A pele não vai sofrer tanto quanto se ela não hidratar. Ai, perfeito. Né? E aí hidratar de dentro para fora também, né? E você, doutor, o que você deixa? Além da hidratação, se você tem uma condição de pele prévia que precisa de um cuidado específico e notou piora ou exacerbação no frio, procure o dermatologista, porque esse tem tratamento. Arrasou. A pele, ela é o reflexo do que está acontecendo dentro da gente. Então, tem que cuidar da alimentação. Ela tem um fator aí muito importante
E aí, aquela coisa, assim, eu vou reforçar a questão do peixe, proteína, vitaminas, minerais, eles vêm através da alimentação mais natural possível. Então, assim, diminua o industrializado e consuma o máximo de vegetal, hortaliça que você puder. Não é só no almoço, né? Às vezes a pessoa pensa que é só aquele pratão de salada na hora do almoço. Não, é ao longo do dia. Se você está indo muito para o supermercado, está errado. Então, a ideia é casa de carnes, hortaliças, hortifruti, né? Então, aí que é a questão. E os óleos. Então, o ômega 3 ele tem um papel muito bom, mas não saia aí suplementando ômega 3, colágeno. Procura primeiro a alimentação, ver como é que tá, faz exames para saber como é que estão os exames, para ir especializar, né? Fazer uma orientação mais individualizada para cada um. Perfeito. Ou seja, procura o seu nutricionista. É isso, gente. Ai, muito obrigada. Amei receber vocês, amei as dicas, vou aplicar tudo na minha vida já. Eu também. Por favor, hein? Você também, Isa. É isso. E fica a reflexão, né? O cuidado com a pele, ele vai muito além de estética, viu, gente? É sobre saúde, bem-estar e escolhas simples que fazem diferença no nosso dia a dia. Você viu, né? Com pequenos ajustes ali na rotina, dá sim para enfrentar o inverno com mais conforto e consciência. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. Lá no YouTube também tem outros programas sobre pele, viu? Então você pode ir lá assistir e maratonar o De Bem. Lá no Instagram você conversa com a gente, participa das nossas enquetes, envia a sua dúvida no debem.tv. Você também consegue acompanhar os bastidores aqui da emissora no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!